Olá, sejam bem-vindos a mais um Podástico aqui no Do Sol. E esse Podástico especial que a gente está fazendo com artistas incubados, né? Os artistas da Incubadora do Sol 2023. Na verdade, esses que estão aqui, eles já são velhos conhecidos da Incubadora, né? Já lançaram discos pela Incubadora e estão de volta, que é o Soul Rebel, né? A gente tem a Tati e o Memé aqui. Sejam bem-vindos ao Podástico. Obrigada. Tá, vamos começar por aí, então. Vocês já tiveram a experiência de estar no Incubadora, né? Fala um pouco da banda e dessa primeira experiência, né? De como foi. Foi o primeiro disco lançado? Foi. Acho que foi, não é? Nosso primeiro disco. Em 2018. 18. E aí, vocês... Foi uma banda que eu conheci... Eu acho que eu vi vocês a primeira vez no El Rock. Foi. Tocando. Acho que no Festival Sonora. Isso! E aí eu fiquei doida. Eu lembro que a gente tava faltando, assim, tipo, 2 semanas pro Foi. Sol, né? E aí eu cheguei em casa e disse, Foca, tem uma banda que tem que tocar. A banda tá pronta, é maravilhosa, tem tudo. Botou todo mundo pra dançar, foi muito legal. Foi. Nem que a gente invente um horário antes do começo, a gente tem que botar os meninos, que eles são muito bons. E aí deu certo, né? Vocês Foi. tocaram naquele ano, depois tocaram de novo, entraram na Incubadora. Fala um pouco sobre o Soul Rebel, que antes era Soul Com Rebel, L, né? isso, Aí agora a gente juntou no Soul Rebel. Fala um pouco. Falei. Acho que falando um pouco desse processo da banda, né? E quando a gente começou lá na Incubadora, sempre teve uma galera que acompanhou o nosso trabalho, mas a gente não tinha tido a oportunidade ainda de conseguir gravar, né? Até pelos custos e tal. Mas a gente sempre fez esse processo de estar produzindo evento, de estar produzindo nossos shows, de estar ali formando esse público e fomentando a cena da nossa maneira, né? E não foi numa dessas oportunidades, né? Como o Tato falou lá no Festival Sonora, que a gente acabou se conhecendo. E Isso. assim, foi um primeiro encontro que foi muito bom e que a gente, né, conseguiu manter até hoje essa intimidade, né? Esse contato que nós tivemos desde aquele momento. E foi muito bom esse processo com a gente, né? Na Incubadora já ali em 2017, 2018, que a gente ainda estava tentando se achar como banda, né? E junto com você e com o Foca também, com o Gabriel, né? Que estava produzindo a gente. Isso. A gente conseguiu achar a nossa identidade de fato, né? A gente tocava algumas versões, tocava algumas músicas autorais, tinha um pé ali na música jamaicana, um pé nos ritmos nordestinos. E a gente conseguiu juntar tudo isso, né? E achar a identidade da banda. Acho que esse foi o principal fator, assim, que fez a gente crescer naquele momento. Eu acho que a gente só tinha uma música gravada até então, que era Jael. Isso. Que foi também para um outro projeto que a gente quis participar. E aí, que foi pelo Som Sem Plugs, não foi? Isso, exato. Foi E aí na a gente Edital do Som Sem gravou essa música e teve o primeiro material, assim, audiovisual. Aí depois disso a gente acabou tomando uma visibilidade também de outras pessoas. E aí começou a fazer uns shows e a galera começou a conhecer mais a gente. E vocês sempre tiveram uma característica, assim, muito... Que é uma banda bem dançante, né? Bem divertida, assim, de você vai pra dançar, pra curtir e tal. Mas vocês também têm uma coisa da mensagem, né? Vocês têm uma mensagem muito forte, né? Tu sempre tá falando, tem um discurso muito forte, muito potente, né? Sobre diversidade, sobre periferia, né? Sobre racismo, né? Contra racismo, contra homofobia. Vocês sempre estão se colocando nesse ponto e vocês já tinham isso, né? Isso tá mais forte ainda hoje em dia? Ou é uma coisa que vocês já conseguem diluir no próprio trabalho, nas próprias músicas? Eu acho que isso vem muito do lugar de onde a gente vem, sabe? A gente vê muitas coisas acontecendo, né? De onde a gente vem, na periferia, e a gente não consegue ficar calado perante essas situações, né? Então, quando a gente pega um microfone, a gente acredita que a música é entretenimento também, mas que ela também pode ser transformação social, né? Então, a gente pode usar a nossa voz, né? Tantos amigos da gente, né? Tantas pessoas ficaram pelo caminho, foram calados, né? Foram, de certa maneira, privados de liberdade e de voz. Então, a gente também usa a nossa voz para poder amplificar, né? O pensamento de toda essa galera, o pensamento de onde a gente vem. E a gente, essa questão, falando um pouco mais sobre essa questão da diversidade, né? Todo mundo da banda já é diverso, então isso já acontece naturalmente, né? A gente... É natural, né? Realmente. Não é algo que a gente chegou e decidiu, vamos fazer assim, assim. Foi algo que fluiu. Pelo fato de que nosso dia a dia, nossas vivências acabam sendo refletidas na nossa música. E eu acho que vocês fazem isso muito bem. Porque apesar de ser são falas muito contundentes, potentes durante o show, né? É uma fala que... É engraçado isso, porque é uma fala de esperança.
né? De dar esperança. Vocês são uma banda que me passa esperança de que a gente vai progredir e vai ter um mundo onde isso seja... aconteça menos, que você tá ali reclamando, mas você tá na esperança. Eu sinto isso, né? É uma coisa engraçada, esse sentimento que vocês passam, né? Vocês conseguem passar, mesmo... A gente já conversou muito sobre isso e vocês falam assim, que a gente vê amigos, mas também sentem na pele, né? Como a gente tem pessoas da equipe também que sempre estão passando por situações que não deveria existir, né? E aí tá lá a pessoa passando. Mas eu sinto uma leveza, assim, uma esperança que eu acho bacana isso. De onde vem essa esperança, né? Eu tô certo ou não? Vocês acham que... Tá esperança certo. Coisa nenhuma, não tem... A gente, inclusive agora nesse segundo disco, né, que a gente tá produzindo, vai trazer um pouco mais desse olhar que você tá tendo. A gente tá explorando outras vertentes sobre nós também, mas agora também em outras perspectivas, não tão somente dessa ou de reclamar, ou de estar protestando, enfim, mas também falando de sentimento e do nosso dia a dia, mas agora também de outras formas e com uma mensagem, muitas delas com mensagem, outras mais debochadas, enfim, do jeito que a gente já né? trouxe em algumas músicas do antigo disco e agora a gente tá nessa pegada. Eu ia perguntar isso mesmo. Qual é a diferença do Sou Rebel de 2018 para esse Sou Rebel agora? Vocês mudaram a formação, né? Mudaram um pouco esteticamente também, né? Que era uma banda bem acústica, né? Tinha bateria, baixo, guitarra e tal. E agora você já tem beats, já tem pessoas que estão na banda para disparar essas coisas. Fala um pouco da formação nova e desse novo momento da banda. Acho que esse processo da banda, né, de transformar as coisas um pouco mais eletrônicas, um pouco menos acústica, é o que a gente já sempre queria fazer, mas que a gente ainda não tinha conseguido fazer por não conhecer pessoas ou não ter acesso aos equipamentos. As coisas pra fazer, a gente já tinha isso, fazia as coisas ali meio que no improviso, às vezes soltava uma sirene no virtual DJ, sei lá, fazia coisa bem daquele jeito como que dava, né? Mas depois a gente conseguiu conhecer João, né, através até de outras bandas. Uma das coisas mais legais que eu acho que a música deu pra gente foi de fazer grandes amizades. E João foi uma dessas pessoas, né, que inclusive também tá com a Gracinha, com a gente nesse processo da incubadora. E ele trouxe pra gente, né, junto com o Walter também, que tá produzindo esse segundo disco, essa ideia da gente utilizar esses timbres mais eletrônicos, também olhar... No primeiro disco a gente olhou muito, né, pra, entre aspas, pra música do passado, né? A gente foi muito lá nas nossas raízes, assim, tentou misturar essa linguagem jamaicana com o que tava acontecendo anteriormente, né, no baião, no chachado, no coco. E agora a gente começou a olhar para essas músicas um pouco mais atual, né? Tipo, por exemplo, lá na comunidade só se fala de bregadeira, né? Todo mundo só ouve bregadeira. Sim. A galera ouve muito brega funk. Estamos no momento brega real. Piseiro. E aí vocês estão essa é a passagem de vocês do passado. E eu queria até pontuar, lembrei agora, dessa coisa que você falou, estamos mais falando sobre outros assuntos também. Foi uma coisa que a gente até conversou aqui com a Ali, né? Dessa coisa de porque você é de periferia, só pode falar em desgraça, só pode falar nas coisas que acontecem. Tá tudo certo. Mas existe todo um resto de maravilhas e de relações e de alegrias e de coisas boas que acontecem também, que às vezes parece que não pode, né? Falar, ela tava dizendo, porque eu sou uma artista trans, e aí todo mundo quer saber como é ser uma artista trans, como é ser uma artista mulher, Eu passo muito por isso de como é ser uma mulher à frente de uma banda, à frente de um festival, como é ser mulher. Não, gente, eu só sou uma artista, né? Então eu acho bacana isso que a gente tá começando a poder falar de outras coisas. Eu não vou dizer poder, mas a gente tá se permitindo, né? Porque parece que não pode, que se lasque, vou falar do que eu quero, né? E como é que vem essas letras, então? Como é que vem essas... todo mundo compõe? Como é que tá nessa nova formação de vocês? A gente, dessa vez, explorou um pouco mais essa questão de compor em grupo, né? A gente fez fácil, alguns... não é. Exato, a gente fez alguns encontros e ia fluindo tranquilamente. A gente achou até que ia ser um pouco mais complicado, mas a gente fazia os encontros, cada um trazia uma ideia, chegava com uma ideia de música e cada um ia complementando. Falava, já fiz uma estrofe, um refrão, e aí ia construindo aos pouquinhos e
Defé tinha uma música. Então, muitas delas foram feitas assim, algumas mais individuais. Memé já chegava com uma, ou já chegava com outra, Matheus, enfim. Mas a maioria, todos colocaram um pouco de si e tem a personalidade, um pouquinho da letra de um, de outro, nas principais composições. Eu penso que esse que você estava falando, né, da questão de conversou com a lei, conversou com a gente, foi o que a gente também passou por isso, né? Sempre que as pessoas chamavam a gente até para debater, para conversar, as pessoas quando tinham uma roda, por exemplo, para falar sobre cultura, para falar sobre tecnologia, sobre educação, né, a galera deixava a gente de lado. Quando vinha falar sobre violência policial, a galera ligava pra gente, né? E a gente, assim, apesar de estar dentro desse contexto inserido lá dentro da periferia, como você falou, né? Tipo, lá no Bom Pastor tem um dos maiores grupos de capoeira do mundo, né? Tem uma associação cultural muito rica, né? Que é a Associação Cultural do Bom Pastor. Tem grupos como o Balé da Ralé, por exemplo. Então, lá é um bairro, né? Não estou falando do Bom Pastor, mas de onde eu venho, mas também de onde Tati vem, de onde Fortunato vem, de onde nós viemos também, acontecem outras coisas, né? É muito só mais do que racismo e violência policial. E a gente também quer falar sobre essas outras coisas. A gente também tem direito de falar sobre autoestima, né? A gente também tem direito de falar sobre os nossos amores, né? E abordar as nossas vivências também de uma outra maneira. Então é um pouco disso também que a gente tá procurando nesse segundo disco, né? Maravilha. Se permitir. Se permitir. Acho incrível. E agora, vocês trabalharam no primeiro disco com Gabriel Souto, produzindo. E nesse com Walter Nazário. Vocês estão bem de produtor, hein? Vocês estão chiques. Arrasando. Como é que tá a experiência com o Walter, assim? Vocês já se conheciam, já tinham intimidade? Estão desenvolvendo essa intimidade agora? Como é? Acho que os meninos aqui já tinham ele como amigo. E até por meio de João também, né? Que já era mais próximo. E agora a gente acabou criando um vínculo maior, né? Memé já o conhecia. A gente conheceu o Walter, né, através de João, na verdade, que eles dois têm um projeto junto também, Sim. 2, né? E a gente conheceu ele, a gente já tinha também, ele é uma dessas amizades que nós tínhamos da cena, né? Como a gente já falou até de João, de Isa também. Então a gente já se conhecia ali da cena, mas não tinha esse contato muito próximo, né? A gente tá tendo agora, através desse processo, e tá sendo muito massa, porque apesar da gente tá com um segundo produtor, o processo tá fluindo muito natural, assim. Parece que a gente já se conhece de outros carnavais e de outros tempos, então tá dando super certo essa parceria. Vocês estão com... Quais são, assim... Beleza, vamos gravar, vamos lançar. Como é que vocês se organizam enquanto banda? Assim, tem um cronograma do que vocês vão fazer? A gente fala muito sobre isso na incubadora, né? De que tem que ter um cronograma, tem que ter um... Tá, beleza, vou lançar, e agora? Né? Como é que vamos viajar? Vamos tentar um projeto? Vamos fazer o quê? Vamos ficar em Natal e fazer uns clipes. Como é que vocês estão programando o futuro? Falando um pouco sobre isso, eu acho que hoje a gente enxerga a música muito como um material audiovisual também, né? Então a gente pensa em transformar esse álbum e esses lançamentos em algo visual junto com a música, né? E a gente tem também um planejamento estratégico já pensado em voltar a isso. Eu acho que tudo que a gente faz é muito pensando no ao vivo. Então, todo esse processo do disco também já é pensado para shows e muito para provavelmente uma turnê que a gente já tá organizando por aí. E foi algo que a gente já fez no primeiro disco também, né? A gente rodou com eles em algumas capitais aqui do Nordeste e tal, muitas cidades do interior da RN. Então, os nossos planos é mais ou menos esse, né? Transformar isso também num show ao vivo para conseguir rodar com ele e transformar esse álbum em algo audiovisual também. Joia. E o que é que vocês estão vendo, assim, não sei, na cena, o que é que vocês veem hoje que vocês acham que tem a ver com vocês, que vocês gostam, que vocês linkam com o trabalho de vocês? Tem alguma inspiração, ou na cena local do Rio Grande do Norte, ou do Brasil, ou até de fora? Né? Como você falou, no passado vocês estavam voltados para uma música mais raiz, né? Dos antepassados. E Isso. agora, vocês estão... O que é que vocês veem que acha que dialoga com vocês? Hoje acontece um movimento, assim, muito interessante dentro das periferias de Natal, né? Que tem um timbre, uma linguagem muito própria, né? Que é esse movimento que eu tinha falado da Bregadeira. Então, acho que essa talvez seja uma das nossas grandes inspirações, né? Mas a gente também escuta muita coisa de fora e é muito, assim, tem o privilégio, na verdade, de ser muito amigo e muito fã de algumas pessoas da cena daqui, né? Então, essas próprias pessoas que participam da incubadora, né? Como a Lei, como Jennifer, como essa galera da Gracinha, são pessoas que a gente tá sempre em contato e sempre nos inspira, assim. A gente tem esse... É um privilégio, né? Na verdade, de estar numa cidade onde tem muitos artistas, né? Onde
As bandas são muito diversas. E essa, acho que talvez seja até a nossa principal inspiração, assim. E essa troca, ela acrescenta muito, né? A gente acaba trocando referências e em conversas, em encontros, ensaios. E como cada um tem, querendo ou não, um repertório diferente, né? Então, às vezes, numa conversa ou num encontro, o João chega com uma coisa, a gente tá conversando às vezes ali com a Gracinha, ela já dá uma ideia de algo que ela tá fazendo, a gente com outra. Então, vai surgindo ideias a partir disso e isso acaba sendo, querendo ou não, referências também pra gente. Total. Essa coisa... Hoje a gente tá fazendo um Incubadora Day, né? Que é... os 5 artistas da Incubadora estão aqui na Sede Cultural do Sol, passando o dia, né? Fazendo uma série de coisas. Tem fotos, tem podcast sendo gravado, vai ter um show já. E a ideia mesmo era de forçar um pouco a barra pra estar todo mundo no mesmo canto o dia inteiro. Às vezes, você conhece muito Gracinha, mas tem, sei lá, um cara da banda que você não conhece tanto e já aproxima. Mesmo assim, às vezes a gente não tem oportunidade de estar misturado, né? Assim, de estar num canto. A gente normalmente faz isso em quê? Em festivais, né? Em shows que tem muita gente. E aí tem aquele backstage onde você troca uma conversa e tal. Então, acho que esses espaços são propícios para isso, né? Esse intercâmbio que a gente fala. Com certeza. Que eu acho que é fundamental para qualquer artista, qualquer trabalho artístico, ele precisa se misturar e estar em movimento, né? Então, quando você não conversa com outras pessoas, não tem esse diálogo, às vezes até para um diálogo até com uma pessoa que você diz, não é de jeito nenhum isso que eu quero. Mas aí vem a percepção do que você quer, né? Daquilo que você realmente... qual é o seu foco, né? E eu acho bacana, eu acho o Sou Rebel muito bem resolvido nesse sentido, assim. Tô ansiosa pelo disco, eu gosto muito do primeiro, né? É uma banda muito divertida. E acho que vocês têm tudo para fazer um ótimo disco aí com o Walter. Vocês são ótimos músicos, né? E tô aí eu quero que vocês terminem aí com a fala. Caso queiram passar mais algum recado que não foi passado, por favor, pra gente encerrar o Podástico de hoje. A gente tá muito ansioso também, muito ansioso. Às vezes até demais, né? A gente quer correr um pouco mais e chega com ideias e tudo mais. A gente tem que ter um pouquinho mais de paciência. Eles são bem ativos no grupo do WhatsApp. Eles realmente, eles ficam... Porque tem banda que é meio... que vai no flow, mais de boa. Se você não instigar, a galera não vai... Eles todo dia. E aí, a gente pode ir hoje? Vocês ouviram a música? O que vocês acham? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas Fortunato, então. Tem muita sede. Fortunato é desses. Então, a gente tá nessa expectativa também. E esperem muita coisa boa, porque, como a gente comentou, né? A gente se permitiu um pouco mais explorar outras vertentes agora. Então, fiquem atentos, que logo mais já vai sair alguns trabalhos e aí já vão ter uma ideia. E assim, acho que uma coisa importante de pontuar, né? Um recado para a gente até encerrar. Coisa que é até uma forma de agradecimento, uma coisa que surpreende muita gente, né? Que todas as vezes que a gente faz qualquer coisa com a banda, há uma forma de recebimento muito boa das pessoas que nos acompanham, né? Então tem uma galera que tá sempre ali comprando a camisa, comprando os ingressos, indo no show, onde a gente vai tocar. Às vezes a gente vai tocar no festival que é muito cedo, e a gente meu Deus, não vai dar muita gente. Lá, galera. Chega lá cedo, às vezes é muito tarde, às vezes é dia de semana. E sempre tem essa galera que tá acompanhando a gente faz muito tempo, né? E eu acho que a banda existe também por conta dessas pessoas, né? Sim. A Sou Rebel não é só eu e Tati que canta, o Fortunato, o Arthur e João que toca, né? É um coletivo de várias pessoas que participam. Também tem pessoas que filmam, que fotografam, que fazem design, muita gente envolvida, né? Então, queria também aproveitar esse espaço para agradecer essas pessoas, né? Porque acho que sem elas não era possível a gente fazer arte, né? Sem esse coletivo todinho. A banda só gira, né? A gente tá no palco, é 1% do que tá acontecendo, na verdade, né? Nem todo 99% que tá ali por trás e que é o que faz mover a gente, né? Motiva. É o que motiva, né? A arte é coletiva, a revolução é coletiva, né? Bem, gente, esse foi o Podástico de hoje. Obrigada e até a próxima. Tchau. Valeu. Salve.